Nós estamos falando sobre as eleições no Congresso Nacional, é um assunto importantíssimo, evidentemente. Parece distante, mas mexe com a vida de cada um de nós em diferentes aspectos. Por exemplo, o mundo econômico segue atento, evidentemente, a cada movimento para a definição dos próximos presidentes da Câmara e do Senado. Porque até agora, não é, Nakagawa, o governo Bolsonaro tem atribuído a Rodrigo Maia a culpa pela paralisia da agenda que ele pretende implementar no Congresso. Reforma administrativa, reforma tributária, as privatizações, não é? Caso o presidente Jair Bolsonaro consiga fazer com que os seus prediletos sejam eleitos na Câmara e no Senado, este argumento perde absolutamente a relevância e aí o governo vai ter de aproveitar esse ano aqui para dizer a que veio, né? Sim, essa é a expectativa do mundo econômico. O próprio ministro Paulo Guedes da Economia tem dado sinais de que o pós-eleição lá no Congresso Nacional vai ser o agora vai para as reformas econômicas. A expectativa de que elas finalmente deslanchem. Mas aí é interessante observar qual o caminho que as reformas podem tomar a partir de agora. Falando da escolha na Câmara dos Deputados, que é o tema que tem mais chamado a atenção do mundo econômico, tanto o Baleia Rossi, do MDB, como Arthur Lira, do PP, apoiam a volta do auxílio emergencial. Então, este é um tema pacificado entre os dois. Lira, se eleito, deve priorizar a reforma administrativa, aquela que mexe com o RH do governo. Mas há indicações de que não deve apoiar um texto integral, como veio do Ministério da Economia, ou como está sendo elaborado no Ministério da Economia. Deve desidratar um pouquinho. Por exemplo, as novas regras não devem valer para os servidores atuais. Essa é a indicação que tem vindo ali do pessoal do Lira e do próprio Centrão. Já a Baleia Rossi tem como preferência adotar a reforma tributária primeiro, porque ele é relator de um dos projetos que tramita lá na casa. Agora, o fato que o mercado acompanha de muito de perto é que o Centrão, que é a raiz dessas duas candidaturas, gosta muito de gastar. Historicamente, sempre estiveram do lado dos que gastam dinheiro público e não dos que cortam gastos. Então, este é um tema bastante importante e que o mercado está acompanhando a cada centímetro dessa discussão. Esse é o tema principal do podcast Abertura de Mercado, que todo dia, bem cedinho, está em todas as plataformas de áudio. No episódio de hoje, a gente também fala sobre aquela história da GameStop nos Estados Unidos. Os investidores se uniram, fizeram a ação da empresa disparar nos Estados Unidos, até teve uma cópia do movimento aqui no Brasil. E o Financial Times, na edição de hoje, publica uma matéria bem interessante, dizendo que dependendo das investigações que a SEC, que é o órgão que regula o mercado financeiro nos Estados Unidos, conforme essa investigação for avançando, talvez os investidores pequenos podem se livrar de qualquer punição. A gente explica tudinho lá no podcast, porque depende muito do bastidor dessa operação. É bem interessante essa história, tá tudo lá no podcast Abertura de Mercado.